Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou José Carlos Veloso, sou aqui do Comitê Estadual de Controle Social da Tuberculose do Estado de São Paulo, que é o Comitê da Secretaria Estadual da Saúde do Estado de São Paulo. E hoje eu estou aqui com a Airi Ishimoto, que também é do Comitê e da Rede Paulista de Controle Social da Tuberculose, que eu também faço parte da Rede Paulista. Oi, Airi, tudo bom? Bom dia, Veloso. Bom dia a todas, todes. Bom dia, né? Bom, estamos aqui hoje cedo com uma convidada especial, né? Primeiro, deixa eu falar do projeto, né? Que é o projeto Comunicação, Saúde, Tuberculose com Infecção TB-HIV, que é um projeto do Comitê Estadual de Controle Social da Tuberculose aqui de São Paulo, né? Com apoio do Ministério da Saúde, por meio do Departamento de HIV/AIDS, tuberculose, IST e hepatites virais, lá do Ministério da Saúde, né? Então, é um projeto que engloba a gente fazer live com os membros do comitê, com pessoas convidadas para falar sobre a importância das redes, né, dos comitês, da importância das ações do comitês nos estados, qual o impacto que isso tem nos municípios e nas políticas de tuberculose, né, principalmente visando aí o plano pela eliminação da tuberculose enquanto problema de saúde pública no Brasil e nos estados, né, Eri? E aí a gente tem aí essas ações, temos também um podcast que a gente grava uma vez por mês, e também vamos ter um boletim quadrimestral, né? Não, trimestral, né? A gente tem um boletim trimestral, são 3 boletins daqui até o final do ano, falando sobre as questões de tuberculose com infecção TB-HIV, das experiências bem-sucedidas aí na eliminação do controle da tuberculose, nos municípios, no estado de São Paulo, tentando visibilizar aí as ações, né, no território, dos profissionais de saúde, das unidades lá no território, o que estão fazendo, né? A intenção nossa é dar visibilidade ao trabalho da galera, né, dos profissionais que trabalham no controle da tuberculose, das ações da sociedade civil, que também colaboram muito para a eliminação da tuberculose aqui no estado de São Paulo, e essa é a nossa função, né, Eri? Agora, enfim, já devidamente apresentado o projeto, eu e a Eri, né, então a gente queria chamar a nossa convidada, né, Eri? Manda bala aí. Exato. A nossa convidada hoje é Patrícia Sanini. Eu acho que é de conhecimento de muitos. É responsável no Ministério da Saúde pela pauta da proteção social, estigma e discriminação envolvendo a tuberculose. Ela é fonoaudióloga, especialista em avaliação em serviços de saúde, mestre e doutorada em saúde coletiva, pós-doutora em política, gestão e saúde em saúde pública. Ela é docente nos programas de pós-graduação em saúde da família, Prof. Saúde, e em saúde coletiva da Faculdade de Medicina de Botucatu. Bom dia, Patrícia. Obrigada pela gentileza em estar participando hoje com a gente dessa live, junto com o Veloso e todos do Comitê Estadual de Controle Social da Tuberculose de São Paulo. Bom dia, Eri, Veloso, os membros, né, do comitê, todas as pessoas que estão nos acompanhando nessa live. Fico muito feliz em participar, em estar nesse espaço, até porque eu sou do interior de São Paulo, então é sempre muito, muito prazeroso estar aqui com vocês. Quero aproveitar também já parabenizar por esse projeto, né? Eu acompanho nas redes sociais e sempre tem entrevistas diferentes e com convidados assim muito bacanas, né? Os podcasts são super interessantes, então acho que é um trabalho muito importante. Parabéns, viu? Patrícia, bom dia, né? Obrigado por você ter aceito o convite aqui com a gente, por essa conversa, né? Essa é a nossa segunda live aqui do projeto do comitê, né? Então, a gente fica muito feliz em poder conversar com você hoje sobre um tema que é muito importante para a gente, que às vezes as pessoas não sabem, ouvem falar muito de longe, coisa e tal, mas acho que é importante a gente saber, né, os espaços de articulação políticas que existem para a eliminação da tuberculose
no país, nos estados, e como a gente se articula, né? Então, enquanto gestor, enquanto sociedade civil, para alcançar essa meta da eliminação da tuberculose, que é uma meta da OMS, uma meta do Ministério da Saúde, que é alcançar a eliminação da tuberculose enquanto problema de saúde pública até 2030, né? É uma meta bastante audaciosa, né? Mas a gente precisa ter metas para a gente medir os nossos esforços, né, e ver onde é que a gente consegue chegar, mas a gente está se esforçando bastante para que isso aconteça. A gente que eu falo é a gente, gestão, sociedade civil, agências bilaterais, enfim, vários atores, vários segmentos aí da sociedade envolvidas nesse segmento, nessa meta pela eliminação da tuberculose, não só no Brasil, como no mundo, né? E aí, eu gostaria de começar perguntando para você, Patrícia, o que é, né? A gente chamou você hoje aqui para falar sobre a Rede Brasileira de Comitês, né? Que é a Rede Brasileira de Comitês? Como é que surgiu? Como é que é a missão? Como é que ela funciona? Como é composto? Enfim, um pouco aí para você falar para quem não conhece. Eu e Eri já conhecemos já há muito tempo, mas a intenção é dar visibilidade a esse espaço de articulação, por isso que a gente te convidou aqui para conversar sobre isso. Então, você, por favor, fale para a gente, para as nossas e nossos, né, ouvintes, as pessoas que estão aí nos ouvindo, o que é a rede de comitês? Nossa, acho que essa é a principal ponto para a gente conseguir aí atingir essa meta, né, Veloso? Porque realmente, pela OMS, a gente deveria, né, tem condições de estar, todos os países têm condições de eliminar a tuberculose como problema de saúde pública até 2035, e o Brasil assumiu, então, esse compromisso de antecipar essa meta em 2030, né? Porque realmente, assim, é ousado, mas a gente tem condições. E acho que o comitê, né? E aí, enquanto rede brasileira de comitês, né? Que nós já estamos em 17 estados, nós não temos, infelizmente, comitê ainda em todos os estados, mas a partir dessa rede, da atuação dos comitês, a gente acredita, sim, que a gente consiga eliminar até 2030, né? Porque justamente o comitê, ele é formado por essa articulação que você falou, né? Envolve gestão, sociedade civil, academia, e quando a gente fala de sociedade civil, não só organizações, né, mas ativistas e de diferentes setores, não somente da saúde, né? Então, eu vou falar um pouquinho melhor sobre os comitês, mas a rede, né, brasileira de comitês para o controle da tuberculose, ela é, na verdade, essa instância organizativa, né? Então, ela que orienta as diretrizes, como deve funcionar, vamos dizer assim, os comitês estaduais, né? Então, há representantes de cada comitê estadual e dos diferentes segmentos, né? Então, apesar da gente a gente divide na rede enquanto governo, membros do setor governo e membros do setor sociedade civil, né? Do governo entra todos os serviços que tenham, de alguma forma, influência no controle da tuberculose, né? Então, a gente está falando desde os responsáveis pelos programas, né, da tuberculose, aí seja municipal, quanto estadual, municipal, da vigilância, atenção primária, né, a rede de laboratórios, hospitais de referência, só que entra também de outros setores, assistência social, saúde prisional, justiça, educação, habitação, né? Então, quando a gente fala do segmento governo, a gente não está falando só de representantes da saúde, né? Então, esse é um grande potencial da rede e que se traduz nos comitês. A mesma coisa é quando a gente fala de sociedade civil, né? Na maioria das vezes, sempre que se fala em sociedade civil, a gente está pensando nas organizações sociais, né? Na sociedade civil organizada, nos movimentos.
esses também fazem parte, né, as ONGs, os fóruns, movimentos sociais organizados, mas também, na verdade, todo mundo fala que é bem democrático, né, o comitê. Então, todo mundo é bem-vindo. Então, não necessariamente tem que ser uma pessoa ativista, tem que ser alguém já do movimento, né? Se aquela pessoa se identifica com a causa, quer contribuir, quer trabalhar conosco, é bem-vindo, né? E não precisa ser da tuberculose, né? Na verdade, a gente até prega essa diversidade, que também dentro da sociedade civil, e aqui a gente engloba a academia, a gente engloba os conselhos, né? Seja os conselhos das secretarias municipais da saúde, tem vários comitês que têm o COSEMS, e é um membro importante que acaba fazendo a diferença, né, a participação, mas os conselhos de saúde, os conselhos de assistência social, né, mas também ativistas e movimentos de outros segmentos, né, de outros setores, o do HIV/AIDS, que é um movimento forte, né, já que a tuberculose é a primeira causa de morte nessa população, mas pessoas em situação de rua, as organizações sociais voltadas para os direitos humanos, o sistema prisional, enfim, essa diversidade que perpassa a tuberculose é muito importante. Obrigada, Perfeito. Patrícia. Acho que a Iri tem uma perguntinha, né? Na verdade, eu queria agradecer, e aí queria que você compartilhasse um pouco com a gente, né, essa questão do trabalho dos comitês no momento do encontro na Rede Brasileira. Né, assim, acho que já é de conhecimento de todos, do membro do Comitê Estadual de São Paulo. Eu e Veloso somos representantes do segmento Sociedade Civil, e a Giovana e a Ângela Taira, que é do CRT-AIDS, elas são representantes do segmento gestor. Né? Nós já participamos há muito, né? Já somos há 16 anos que os comitês existem, a Rede Brasileira fez quantos anos mesmo? 10 anos, né? 11 anos da existência da rede. E como que é o trabalho da Rede Brasileira? Tem plano de trabalho e como isso impacta no Comitê Paulista e como impacta em outros comitês. Então, Eri, enquanto rede, né, a Rede Brasileira, essa organização dos comitês, ela já está, ela começou em 2012, né? Na verdade, tem comitês que são mais antigos, São Paulo mesmo é um exemplo disso, né? Porque os comitês, eles começaram a partir de um projeto, né, financiado com financiamento internacional, né, financiado aqui pelo Ministério da Saúde, com outro objetivo, né, mas ele deu tão certo essa união de sociedade civil e gestão pensando junto, né, porque acho que isso é uma questão que é importante deixar claro. No comitê, a gente não tem essa fragmentação de gestão e sociedade civil, né? Na verdade, são os dois segmentos identificando os problemas junto, né? Porque a gestão tem um olhar, a gente sempre está preocupado com os indicadores e pensando como melhorar, mas na perspectiva da gestão, né? Que é diferente da perspectiva da sociedade civil, que é quem vive essa realidade, né? Quem está andando nas ruas e que tem dificuldade de chegar até a unidade de saúde, ou porque não tem transporte né, e é distante, ou enfim, ou porque não tem condições de saúde mesmo, né? Tá tão fraco, fragilizado com a doença, enfim, por diferentes motivos. E então essa realidade, muitas vezes a gente da gestão não até sabe, mas não está ali presente nesse planejamento o tempo todo, não está sempre pensando nisso. Então, no comitê é o espaço que a gente pensa junto. Então, tanto gestão quanto sociedade civil está pensando
esses problemas, né, identificando esses problemas, planejando as ações e executando junto, né? Então, os comitês não são um espaço da sociedade civil, assim como também não é um espaço da gestão, né? É esse espaço de união, né? Então, eles começaram, então, essa união deu tão certo que aí, quando acabou o projeto, né, o Ministério da Saúde, com todos os envolvidos, né, viu que seria interessante permanecer. Então, a gente tem comitês bem antigos, né, a gente tem comitês já com quase 16 anos, e comitês novos, né? Eu falei que a gente está em 17 estados, e aí 4 deles a gente começou esse movimento no final no ano passado para esse ano. Então, a gente tem comitês bem recentes, como Mato Grosso do Sul, Rio Grande do Norte, Paraná, Alagoas, né? Agora a gente está conversando com Sergipe. Então, a rede em si é essa representação dos estados, dos comitês estaduais, que a gente constrói uma agenda de trabalho pensando nessa ação nacional, e aí cada comitê tem essa autonomia para estar construindo, adaptando essa agenda, né? Então precisa seguir essa base, vamos dizer assim, decidida coletivamente, mas é muito importante que esse trabalho seja adaptado à realidade, às especificidades de cada local. Então isso acontece dentro do comitê estadual, né? Para que de fato possa estar fortalecendo as ações. Então, acho que essa discussão coletiva de tomada de decisão, acho que é o principal diferencial, assim, e que eu sempre falo que eu me encantei pelo comitê, e mesmo quando eu não estiver, né, no ministério responsável, cuidando aqui pelos comitês, eu vou como voluntária para algum comitê estadual, porque acho que espero que seja o nosso. Comitê Estadual de São Paulo, é lógico. Como paulista, né? De São Paulo, Claro. Patrícia. Vou tentar olha o corporativismo. Muito aqui. Vou formar um comitê municipal olha só, em deixa eu então, né? só pedir. Também, perfeito. É uma maravilha. Deixa eu só pedir para, então, você falar um pouco dessa agenda, né, construída na rede brasileira, os principais, que aí a gente traz para cada um no seu território, no caso aqui, Comitê São Paulo, né, quando a gente vai e discute, a gente traz para cada comitê quais são os eixos principais que a gente deve discutir, que deve se adaptar, que deve ser pensado no plano de trabalho de cada comitê local. Joia. Eu falei de Botucatu, porque eu morro de inveja. Estou lembrando aqui agora do Sertãozinho, que fez a bonequinha, né? Que é super... Teve outros também. Então, assim, a gente precisa, né? Mas só para complementar, acho que essa troca de experiência também entre os diferentes comitês, né? Inclusive de outros estados, também ajuda aí tanto a melhorar as práticas locais, né? Além de inspirar, estimular a ter outras atividades, outras ações, né? Então, por isso até que eu lembrei da bonequinha, né? Que a gente disponibilizou lá no site da rede, teve vários locais, inclusive de outros, né? De outros estados, reproduzindo, fazendo, e eu vi que teve outros locais, mesmo em São Paulo, que também fizeram de outra forma, vai melhorando ali a bonequinha. Então, acho que esse também é um ponto positivo, né? Além do apoio técnico, que enquanto rede brasileira, né, a gente consegue, né, e tendo o Ministério da Saúde tendo um assento também na rede, a gente consegue apoiar não só tecnicamente, né, os comitês, como também politicamente, né? Acho que o fato da gente ter sociedade civil nessa composição em nível nacional, né, é um fator importante, que nem, por exemplo, nesse processo de transição de governo, a gente conseguiu construir uma carta, colocando aí os pontos que a gente gostaria, acreditava que
o próximo gestor se comprometesse no planejamento do governo, né? Então, tem várias ações que a gente acaba também ganhando força por ser nacional, e a participação dos comitês municipais, né? Então, dos diferentes municípios terem seus comitês ou terem representantes no comitê estadual, também acaba fortalecendo a pauta política mesmo do Estado. Né? Vou dar um exemplo aqui, por exemplo, da articulação SUS e SUAS em São Paulo. Né? Na capital, vocês conseguiram avançar, né? Mas ainda não é uma realidade no Estado. Então, o comitê estadual acaba tendo esse poder também, porque aí tem vários municípios representados. Então, essa articulação política acaba tendo uma força maior do que se fosse só o município sozinho tentando aquela ação, né? Implantar aquilo. Sobre a agenda, Eri, a gente trabalha em cima de 3 eixos, né? É a agenda nacional, né? Então, da rede brasileira, que é a garantia de direitos e proteção social, né? É um eixo fundamental, né? Não é à toa que ele é o primeiro eixo, porque é implantar a instrução operacional conjunta, que é essa articulação do SUS e do SUAS, né? Propor temas ao legislativo. Então, enfim, são ações que buscam ampliar a proteção social, os direitos das pessoas acometidas, aí as pessoas com tuberculose, né, e seus familiares. A gente sabe que a tuberculose é uma doença muito associada com a vulnerabilidade socioeconômica, cultural das pessoas, né? Então, esse eixo é fundamental. O eixo 2, ele fala da comunicação em saúde, e dá essa visibilidade também para a TB, né? Então, dentro dos objetivos dele, a gente tem as ações de visibilidade, tanto da doença como, né, das outras ações que perpassam aí pela a garantia, a eliminação da tuberculose, de temas voltados para populações mais vulneráveis, né? Então, por exemplo, as pessoas vivendo com HIV/AIDS, então, porque a gente também atuando, né, reduzindo o número de pessoas vivendo com HIV/AIDS, a gente também consegue impactar na tuberculose, já que a gente reduz, aí, vamos dizer, o número de pessoas mais vulneráveis, né, com uma imunidade mais baixa e aí mais propensa para desenvolver a doença. A questão do estigma e da discriminação é uma questão muito ligada a esse eixo, né, da comunicação, porque a gente sabe que ter informação, saber que a tuberculose tem cura, saber que a partir do momento que ela foi tratada, a gente já não se transmite mais, então, sei lá, cerca de 1, 2 semanas, a pessoa já não está mais transmitindo, então que não precisa ter medo de conviver, de ter contato com essas pessoas. Então, esse eixo também acaba sendo fundamental, né? E o terceiro eixo é o de fortalecimento e sustentabilidade dos comitês, né? E aí, tanto na questão técnica, como política, e a própria financeira, né? Bastante coisa, né, Patrícia? Enfim, é legal saber como é que é a estrutura da rede, né? Como é que a rede se estrutura para trabalhar e como é que envolve seus membros e outros comitês. Né? Eu tenho uma pergunta aqui para te fazer sobre proteção social, mas antes eu vou só dar um toque aqui no pessoal que está nos assistindo, dar um toque aqui no chat do canal do YouTube, né? O pessoal olha só onde a gente está chegando, né? Tem o pessoal aqui da Mão Amiga de São João do Meriti, no Rio de Janeiro, né? Luísa, né? Tem o pessoal da GVE de Jales, né? Aqui de São Paulo, assistindo a gente. Tem o pessoal da CAM, que é o Centro de Acolhimento ao Migrante, aqui de São Paulo, que é uma organização muito parceira nossa aqui de São Paulo, que trabalha com a população migrante, aqui sendo tuberculose, e tudo isso que a gente vai falar em seguida, que é coisa da proteção social, né? Tem o pessoal do município de Carapicuíba, aqui em São Paulo, que é um município bastante importante para a tuberculose, aqui na região da Grande São Paulo, né? Taboão da Serra,
Ribeirão Preto, a Mônica Arruda, lá de Ribeirão Preto, né? Pessoal do Bom Par, que é uma organização que trabalha, que tem aí os consultórios de rua, na rua, né? Aqui no município de São Paulo. A Ângela, inclusive, faz uma pergunta aqui com relação aos conselhos municipais, qual a importância da participação de representantes dos conselhos municipais no comitê, que é importante, você pode falar isso logo em seguida, a doutora Ângela. Enfim, a Ana Leila, né, da UNG Fusão, lá do Rio de Janeiro, querida Ana, beijo para você. Então, a galera do Rio, então a gente está chegando bem longe. Beijos! Patrícia, diz para a gente, porque a bola da vez agora é a discussão pela eliminação da tuberculose. Não é agora, a gente vem colocando esse tema em pauta já faz mais de uma década, pelo menos o movimento social. Mas agora está sendo discutido muito, né, no Ministério da Saúde, e tem sido muito propaganda pelos seminários e eventos internacionais com relação à saúde e direitos humanos por aí afora, que é a questão da proteção social, né, para a eliminação da tuberculose, né, que não é só a questão da saúde, que é envolver todos os outros segmentos, como educação, a moradia, trabalho, né, enfim, transporte, alimentação, né, a gente não pode esquecer que a gente está num país pobre, a gente voltou para as questões da pobreza de 10 anos atrás, então, enfim. Como é que o Ministério da Saúde e a rede estão se articulando para pautar essas questões? Você já deu uma dicasinha aí, falando aqui de São Paulo, depois a gente tem até um spoiler, né, Eri, para falar aqui do município de São Paulo, sobre essa questão do SUS e SUS, a gente pode dar um spoilerzinho depois. Mas como é que a rede, no geral, junto com o Ministério da Saúde, está pensando nessa articulação para os municípios, para os estados e para os municípios, né? Porque isso é muito legal acontecer no nível federal, dá uma visibilidade bastante importante para o mundo, enfim, para outros países, coisa e tal, é importante. O Ministério está se articulando, né, com esse tema de proteção social, TB, HIV, hepatite, sífilis, hanseníase e outras doenças determinadas socialmente, né? Como é que a gente está se articulando para que isso aconteça realmente nos territórios, onde a gente vive, Patrícia? Bom, primeiro eu quero agradecer toda essa participação, né? E acho que esse é o exemplo da potência e da importância da rede brasileira, né? Junto aos comitês. A gente ter aqui membros, pessoas de outros estados, né? Porque a gente tem essa comunicação direta com, pelo menos com esses 17 estados que têm os comitês. Claro que a gente também trabalha articulado, mas aí só em nível de gestão, né, com as coordenações estaduais das capitais de todos os estados, né? Então é bem bacana essa troca, porque aí pode-se fazer várias experiências, né? Por exemplo, o Rio de Janeiro avançou muito nessa questão da proteção social que você está falando, né, Veloso? Então é muito enriquecedor esse contato, essa troca. Realmente, assim, as ações são muito amplas, né? Com as mesmas, praticamente, né? E elas conversam, inclusive, com o Plano Nacional da Tuberculose, né? Então, eu falo assim, que, na verdade, todo mundo ganha mãos, né? A gestão, que já é obrigação dela, né? As coordenações que já precisam desenvolver esse trabalho enquanto governo, ganha as mãos e os olhares da sociedade civil. E a sociedade civil, que já faz esse trabalho voluntariamente, né, ganha as mãos e os olhares de quem está na gestão, né? Então, é um trabalho que todo mundo ganha, né? E quem vai sentir mais são as pessoas, as famílias, né? Com tuberculose, porque realmente a tuberculose, ela está presente, qualquer pessoa, né, pode desenvolver a doença, mas ela tem muito a ver com a imunidade da pessoa. Então, ela acaba se desenvolvendo nas pessoas economicamente mais desfavoráveis, né, nos mais pobres. Ao mesmo tempo, acho que essa é uma questão muito importante para a gente sempre estar lembrando,
que já tem estudos que mostram que adoecer de tuberculose, desenvolver a doença, deixa as pessoas mais pobres, né? As famílias mais pobres. Metade das pessoas que desenvolvem tuberculose perde mais de 20% da renda. E aí eu fico pensando, sempre peço esse exercício, né? Para que todos nós pensem um pouquinho. Hoje, como a gente vive, se a gente reduzir 20% da nossa renda familiar, o quanto que isso iria impactar nas nossas casas, né? Com certeza iria impactar na de todo mundo, né? Então, acho que essa é uma questão muito importante. E por isso que a gente tem trabalhado tão fortemente na proteção social. Porque, na verdade, a gente só vai conseguir eliminar a tuberculose se a gente conseguir ampliar a proteção social, né? A gente tem diagnóstico, a gente tem remédio, todos disponíveis pelo SUS, né? Então, assim, o Brasil é destaque internacionalmente, por isso a gente conseguiu incorporar todos os medicamentos mais modernos, apesar da gente ter aí ainda, né, muito o que avançar nesse sentido. Por exemplo, a vacina BCG, ela só protege as formas graves, então ainda não é uma vacina que a gente fala assim, tomou, não tem mais tuberculose. Então a gente ainda tem o que avançar em tecnologia, em estudo nesse sentido. Mas o que já existe no mundo de moderno, de diagnóstico e de medicamento, a gente tem. Só que já está mais do que provado que não é suficiente, né? A gente tem mais de 80 mil novos casos por ano. A gente tem mais de 5 mil mortes, né? E aí eu falo quanto que uma morte impacta a família, né? Não só financeiramente, emocionalmente, enfim. Então, é uma doença que, de fato, ela impacta na sociedade de um modo geral. E aí a proteção social é fundamental. E aí, aproveitando para responder a pergunta da Ângela, né, dos conselhos municipais de saúde, mas também de assistência social, de humanos, todos os conselhos, se a gente conseguir nessa perspectiva da proteção social, eles são fundamentais, né? Porque a gente tem, junto aos conselhos, principalmente, a gente consegue tanto garantir recurso, e por isso que eu sempre falo da importância da gente pautar a tuberculose, e aí vocês aí no município, né? Que tem um poder maior até do que a gente pautar enquanto Estado, ou aqui nacionalmente, que a gente já tem algumas né, diretrizes, e de vocês pautarem junto ao Conselho para garantir o recurso, então, que tenha o dinheiro de fato, porque todo município recebe o dinheiro a partir dos indicadores da tuberculose, né? E então, assim, só que esse dinheiro ele pode ser usado para a saúde de modo geral. A gente não tem uma garantia que ele seja utilizado para a tuberculose. Aí eu dei o exemplo do Rio de Janeiro, porque o Rio de Janeiro conseguiu, inclusive por lei, usar uma parte do dinheiro da pobreza, né? Que a tuberculose aumenta a pobreza. Então, assim, garantir transporte, aí comentou do transporte público, né? Garantir o transporte público, garantir cestas básicas para as pessoas durante o tratamento. Então, é muito importante que isso seja garantido por lei municipal, né? E aí os conselhos acabam tendo esse poder, né? E por isso que o comitê também, porque aí no comitê a gente já tem diferentes segmentos que têm um poder maior de conseguir pautar isso lá no conselho. Não vai ser uma pessoa só no conselho que estaria defendendo, vamos dizer, essa pauta, né? Então, acho que essa também é uma questão. Aí, sendo bem objetiva nessa perspectiva, né? Então, a gente fala de proteção social, e aí é importante a gente também pensar que, assim, essa questão dos benefícios, né? E aí eu estou falando benefício num termo mais genérico, porque tem auxílio, tem, né, por exemplo, a garantia do transporte público, da alimentação, mas também da consciência das pessoas de falar que são doentes, né? De assumirem essa posição, até para dar força para essa luta. É uma questão muito importante, assim, de empoderar essas pessoas, né? Acabar com essa vergonha de falar eu tive tuberculose ou eu estou com tuberculose como sendo uma sentença de morte ou
uma pessoa que é um risco para a sociedade, enfim. Então, a gente precisa, assim como aconteceu com as pessoas vivendo com HIV/AIDS, né? A partir do momento que a gente assume essa posição de uma doença que tem cura, a gente ganha força, a gente consegue dar essa visibilidade, né? Então, enfrentar o estigma e a discriminação é outra questão fundamental e que também diz respeito à proteção social, né? Então, a gente tem várias recomendações. Então, olha, eu vou falando e vou tentando e vou colocando aí para vocês no chat os links, enfim, para vocês também irem conhecendo, tá bom? A gente tem a instrução operacional conjunta, que é essa articulação SUS e SUAS, que a gente falou um pouquinho, e depois, né, é bacana vocês falarem, aprofundarem como está no estado, né? Mas é fundamental, né? Já falei bastante da questão dos benefícios. Então, ter o SUAS trabalhando junto conosco, essa instrução, inclusive, é publicada por eles, né? Então, o que mostra o reconhecimento da assistência social, do impacto que a tuberculose causa nessas pessoas, porque são as mesmas pessoas, né? As pessoas que a gente está atendendo aqui na unidade de saúde são as mesmas que estão lá recebendo Bolsa Família, recebendo os auxílios. Então, esse trabalho conjunto é muito importante. Então, a gente tem as diretrizes, que ela é voltada para os gestores, para os profissionais e para a sociedade civil, né? Como trabalhar conjuntamente, porque também é isso. Não é eu dar a cesta básica lá e eu dar o medicamento aqui. É trabalhar junto, é olhar para essa pessoa dentro das necessidades que ela precisa, que é o que a gente fala na saúde do planejamento singular, é o que eles falam lá do planejamento familiar. Então, a gente muda os nomes, mas a gente está falando das mesmas coisas, né? Para isso, a gente fez também o Guia Orientador, Promoção da Proteção Social para as pessoas acometidas pela tuberculose, que ele avança numa linguagem bem simples, então, para a sociedade civil, para a gente comunitário, de como a gente fazer isso mesmo no nosso dia a dia, né? Apresenta um pouco, então, quem não conhece o SUS, né, que é mais difícil, porque, de certa forma, todo mundo acaba usando um pouquinho, mas, para quem não conhece, o SUAS, né, a rede de assistência social, às vezes até foi num CRAS, mas não sabe muito bem o que, ou acha que é só Bolsa Família, e não sabe que tem outros tipos, por exemplo, auxílio doença, né? Tem alguns outros benefícios. Lá na cartilha a gente traz também essas informações. Então, por exemplo, uma pessoa que está acometida pela tuberculose, ela tem direito a ter celeridade da justiça, né? Então, ganha prioridade na tramitação dos processos judiciais. Aí, por exemplo, precisa de advogado, mas se essa pessoa não tem recursos, existem advogados gratuitos. Então, essas questões a gente mostra um pouquinho lá, isenção de imposto de renda, né? Então, essas questões a gente tenta apresenta nesse guia, né? A gente desenvolveu também, a partir desse guia, alguns cards. Se eu não me engano, acho que são 25 cards para estar soltando por WhatsApp, nas redes sociais, que também é uma linguagem bem simples, voltada para todos esses públicos. Então, desde o gestor, os profissionais, quanto para a sociedade como um todo, pensando um pouquinho nisso. O que a gente pode mudar, fazer para mudar esse cenário, conhecendo um pouco a doença, né? Então, acho que é uma linguagem bem mais facilitada. A gente também fez, e aí, enquanto departamento, a gente fez um curso EAD, se eu não me engano, acho que são 30 horas, com certificado, né, todo online, dá para fazer até pelo celular, também esclarecendo discutindo um pouco como fazer essa articulação do SUS e SUAS. E aí avança, né, porque a gente está falando da tuberculose, mas tanto a instrução operacional conjunta, esses CADs, eles valem, na verdade, para todas essas doenças que são negligenciadas, que têm a ver com a proteção social. Então, vale também para a pessoa vivendo com HIV/AIDS, vale para a hanseníase, que também é uma doença com estigma, todo mundo ainda tem medo, né? E que também tem cura, também não se transmite.
Então, né, o próprio HIV, né, não se transmite mais, as pessoas, muita gente não sabe disso, e aí tem medo. Então, assim, acho que esses materiais, né, eu falo que é da tuberculose, mas também se a gente riscar o nome tuberculose, ele também vale para as outras, tá, gente? Falei do estigma e discriminação, né? A gente desenvolveu também um curso nesse formato para discutir o estigma e discriminação dessas doenças, dessas infecções, né? A gente fez 3 videozinhos, particularmente também, que eu sou apaixonada, que são vídeos para a gente trabalhar aí a discriminação e também numa linguagem assim para qualquer pessoa entender um pouco mais da doença e ver que assim já teve motivos para a gente ter medo da tuberculose, né? Mas hoje em dia não tem mais, não tem por que a gente ter medo. Eu vou colocar aqui também os videozinhos. Isso, só lembrando, Patrícia, nesse curso de estigma e discriminação tem inclusive uma parte específica para a sociedade civil, né? Isso. A gente tem esse curso, um EAD para advocacy, né? E tem lá dentro do cursão todo, tem uma parte específica, né, que é para a sociedade civil, advocacy, como desenvolver advocacy e mobilização social para TB, HIV, AIDS, enfim, que a gente escreveu, eu fiz parte, inclusive, né, da formulação dessa parte, eu e a Márcia Leão, né, que é da articulação brasileira pelo enfrentamento da tuberculose e mobilização social, né, e do fórum lá do Rio Grande do Sul. Então, as pessoas têm que, né, principalmente profissional de saúde e sociedade civil, é um curso que está lá, né, gratuito, super fácil de fazer, tranquilo, na plataforma lá essa plataforma... Na SUS, né? Isso, exatamente. Eles são em plataformas diferentes, também não me recordo. Um é do Rio Grande do Norte, lá da Federal, e o outro não na SUS, né? Exatamente. AvaSUS, na verdade. AvaSUS, UnaSUS e AvaSUS. Isso. E é isso mesmo. Na verdade, o Veloso contribuiu, inclusive, no Guia de Proteção Social também, né? Na verdade, contribuiu no guia como um todo, mas também nessa parte da sociedade civil, né? Uhum. E acho que essa questão da advocacy que o Veloso falou é muito importante, que, né, que às vezes a gente fala advocacy e aí fica né, aquele termo, mas na verdade a advocacy é justamente essa discussão política, vamos dizer assim, né? É conseguir inserir lá no conselho a pauta, mobilizar um vereador para estar comprando aquela proposta. Então, o advocacy nada mais é do que essa articulação com outros poderes, né? Com o legislativo, e que de fato é o que a gente consegue o maior poder, né? Uhum. Tem vários locais que tem frente parlamentar, então fazer essa articulação junto à frente parlamentar, e realmente é um curso muito gostoso, né? A gente é meio suspeito, né, Veloso? Pois é, né? Fazer propaganda da gente mesmo, mas é um curso fácil, são cursos fáceis, tranquilos de fazer, que a gente faz assim, nas horas vagas, coisa e tal, oferece certificado, e a gente sempre sai com uma coisinha a mais, né? Por mais que a gente ache que entende muito de determinado assunto, quando a gente vê outras pessoas falando, outros pontos de vista, a gente sempre acaba incorporando uma coisa a mais no nosso entendimento, né? Então, isso é muito bom, porque conhecimento não tem fim, né? A gente vai incorporando e reutilizando, né? Exatamente. Nós falamos, nossa, por isso que eu falo, eu aprendo sempre, aprendo todo dia, e com essa diversidade, né? A gente aprende muito, assim, é muito rico. Aí depois, acho que até, por exemplo, eu sei que a Ana Leila, tô falando da Ana Leila porque eu lembrei aqui do nome dela que está nos acompanhando. A Ana Leila com certeza já fez, depois pode colocar aí no chat também, o pessoal quem já fez pode contribuir, né? Perfeito. Aí, olha, só para fechar, acho que um pouco essa questão dessa articulação com os outros setores, né, que é importante, estou vendo aqui que o nosso tempo também já está ali quase se esgotando. Você comentou um pouco, né, Veloso, dessa questão do Comitê Interministerial para a Eliminação da Tuberculose e de outras doenças determinadas socialmente, né? O que a gente chama de CIEDS. A gente está tentando fortalecer muito a sigla, então a gente vê, às vezes, a ministra, o presidente falando do Comitê Interministerial,
né? Então, quando vocês ouvirem esse termo comitê interministerial, saibam que é o CIEDES, né? Que a gente já vou divulgar aqui com vocês também, vou colocar aqui no chat o decreto, né? Ele já foi publicado, o decreto pelo presidente, né? Em abril desse ano. Então, esse comitê, ele já existe, nós já temos 9 ministérios comprometidos, e aí falar da publicação, né, de um decreto, porque a gente fala assim, não sai do papel. Realmente, a gente tem que tomar esse cuidado. Por exemplo, a gente tem a Instrução Operacional Conjunta SUS e SUAS, publicada, que diz ali como fazer, e que a gente ainda tem uma dificuldade que aconteça essa articulação na prática, porque é isso, na verdade, quem faz de fato acontecer as coisas são vocês que estão aí na ponta, né? Então, eu falo assim, é fácil escrever um papel e publicar, mas a gente acaba tendo a garantia de, mesmo em trocas de gestão, ter uma publicação é importante por isso, a gente consegue dar uma continuidade no trabalho. Exato. Né? Então, a gente tem aqui 9 ministérios comprometidos, né, com a eliminação da tuberculose e as outras doenças determinadas socialmente. Na verdade, a gente já tem mais, tá? A gente já está em 13, é que na publicação saiu esses 9, assim como a sociedade civil, né? Na publicação, se eu não me engano, acho que ainda não tinha sociedade civil, mas a sociedade civil esteve presente desde o início, né? E agora a gente já, nas divulgações, a gente já, inclusive, incluiu, né? Já tem o sumário executivo. Eu esqueci de colocar o link do sumário executivo, mas depois a gente coloca. Tá, perfeito. Né? Que acho que é um material bacana que explica melhor essa articulação. E a visão é o quê? Como são doenças, né? E claro que assim, essas outras doenças, a gente tem doença, por exemplo, voltada para o saneamento básico, né? Que não é o caso da tuberculose. Então, a proposta é o quê? Que a gente olhe, então a gente já tem um mapeamento inicial, são 175 municípios que têm pelo menos 2 dessas doenças, né? Ou infecções. Então, e por isso eles foram considerados prioritários. E a partir desse mapeamento, esses ministérios vão focar forças, né? Vão também priorizar os seus recursos e as suas ações nessa perspectiva. Então, por exemplo, para a tuberculose, onde, né, os municípios que têm mais tuberculose, a proteção social é fundamental, então, muito provavelmente, o estímulo vai ser voltado para a proteção social, para os benefícios, né? Tem vários estudos que mostram que pessoas com tuberculose que recebiam Bolsa Família tiveram menos óbito, né? Então, não é nada de achismo, né? São evidência científica, né, Patrícia? Isso, evidências científicas internacionais. Dei o exemplo da Bolsa Família porque a gente tem estudos com Bolsa Família. Tem outros países que também têm esse formato de transferência de renda, que também têm esses estudos, que também mostram evidências científicas nesse sentido, né? Mas, por outro lado, vai ter municípios que não vai precisar, mesmo tendo pessoas, né, claro, socialmente, economicamente vulneráveis, mas que o principal vai ser, por exemplo, o saneamento básico, porque tem mais esquistossomose, enfim, né? Então, a ideia é direcionar isso, né? E a princípio, a gente não tem ainda recursos próprios para essas ações, então, na verdade, são os recursos dos próprios ministérios e aí dos estados e dos municípios, então vai ser um pouco nessa perspectiva da gente ter, a princípio, uma orientação, né, de onde a gente deve investir. Então, fico pensando que mesmo para os municípios vai ser um ganho, porque a gente fala de financiamento, a gente está lá no fundo a fundo, né? Então, investe onde, né? Então, investe na atenção primária, com certeza, mas alguns municípios seria interessante focar no saneamento básico, aí, lógico, ele vai ter que conversar também com outra secretaria do município, porque não vai ser o dinheiro fundo a fundo da saúde, né? Então, essa articulação, acho que esse trabalho, mesmo sendo em nível municipal e em nível federal, ele precisa chegar nos municípios, né? Acho que isso é importante
a gente frisar. E claro que assim, a gente já está com várias perspectivas de financiamento internacional, porque é uma proposta inovadora, né? O Brasil sempre, só de ter na Constituição a participação da sociedade civil numa outra perspectiva, a gente já é exemplo para vários países, né? O SUS é um outro exemplo que a gente tem, né, um diferencial importante. E o CIEDES, ele já está, né, já foi elogiado pela ONU, pela OMS, pela OPAS, então, assim, inclusive como modelo para ser aplicado para outros países. Perfeito, perfeito. Obrigado, Patrícia. Só antes de passar para a Iri, tem um pessoal aqui também participando, Carlos Basília, lá do Observatório da Tuberculose, está falando da importância de criar mecanismos e instrumentos de acompanhamento e monitoramento na avaliação dos planos e metas, indicadores, envolvendo a sociedade civil. Tem uma galera aqui do consultório na rua falando da dificuldade de envolver a assistência social na discussão da tuberculose, porque muita gente acredita que a tuberculose é uma questão só de saúde, não entende a tuberculose como uma questão de proteção social, da tuberculose e outras doenças, né, que são determinadas socialmente, né? Tem um pessoal assistindo a gente também aqui do Conselho Estadual de Saúde do Rio Grande do Norte, olha que legal, né? Enfim, tem bastante gente assistindo aqui, pessoal de Mairink, Vigilância Epidemiológica de Mairink, da Unifesp, enfim, Bom Par de novo, tem bastante gente nos assistindo e fazendo, e se manifestando aí no chat do YouTube, viu, Patrícia? Ai, muito bacana, fico muito, muito feliz. O Basília, lá do Rio, né? O pessoal do Rio Grande do Norte, como eu tinha comentado, é um comitê aí jovem, né? Sim, jovem. Então a gente fica muito, feliz. Não, com certeza. Mostra a potência da rede brasileira, né, Patrícia Veloso? Eu queria agradecer a participação de todos, né? Mencionados, que se manifestaram no chat. É importante dizer que o Basília e Ana Leila são da sociedade civil, do Fórum da Tuberculose do Rio de Janeiro, né? E aí, lembrando deles, eu queria até aqui, para fechar, né, porque a gente está bem em cima, primeiro que eu acho que você vai ter que voltar, né, Patrícia, porque são tantas estratégias. E aí, eu até vou aproveitar aqui a fala do Basília, né? Todas essas estratégias, precisamos mesmo pensar numa forma de monitorar, né, e acompanhar e avaliar todas essas ações, né, que estão sendo desenvolvidas, discutidas, debatidas e que, de alguma forma, tem que chegar na ponta, né? Essa é uma questão importante. Todas essas ações vão chegar na... Quais são as estratégias pensadas para tanto? Uma, lógico, a rede brasileira e os comitês estaduais, né? Mas eu acho que a gente tem que pensar muito além disso. E ainda pergunto, né? É importante dizer que em Ribeirão Preto a gente, né, tem um comitê, foi criado um comitê municipal de Ribeirão Preto. Nós tínhamos, nós aqui em São Paulo, tinha o comitê da Baixada Santista, que precisa ser resgatada, né? Eu acho que também a ampliação dos comitês nos estados é uma estratégia para se pensar no desenvolvimento, né, de todas essas ações aqui discutidas. E aí, quando eu penso, então, né, no pessoal do Conselho, lá do Rio Grande do Norte, Basília Ana Leila, do Rio de Janeiro, sociedade civil, como se pensa estratégias para a participação efetiva da sociedade civil, né? Como que os outros comitês andam nesse sentido? É que, em algum momento, a gente traz experiências do Fórum do Rio de Janeiro, né, que tem várias experiências, que agora também foi uma grande conquista, né, o recurso, a emenda conseguida via a LERJ, né, da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, que a gente também acompanha bastante, todo esse passo, toda essa conquista. Parabéns, Ana Leila, parabéns, Basília, é realmente uma conquista enorme, que a gente acho que não vai dar nem tempo de a gente esmiuçar agora, mas eu queria saber como é que os outros comitês pensam nessas estratégias da participação efetiva da sociedade civil. Vou dar só um exemplo, né? Eu e Veloso gostaríamos muito de termos participado de uma reunião
em Ribeirão Preto, né, mas a gente não tem, né, transporte, condução, para poder participar. Outros comitês estão atuando nesse sentido. Patrícia? Uma pergunta super importante, Eri, que eu até agradeço de você ter puxado, porque acho que realmente é fundamental, né? A gente fala, e aí eu acho que também precisaria ter um dia, talvez, e até convidar aí os membros do Fórum do Rio, porque realmente é uma ação que é um trabalho de formiguinha, né? De muito tempo, mas muita força. E aí, esse é o diferencial de ter sociedade civil trabalhando junto. Então, acho que assim, que é o que eu vejo como potencial, na verdade, dos comitês, né? Porque a gestão já faz parte dela, é obrigação da gestão desenvolver aquelas ações, né? Então, tem o dinheiro para aquilo, tem o planejamento das ações, mas a força da sociedade civil nessa luta, em chamar audiência, que nem no Rio, eu estava até comentando, eu falei, não lembro com quem que eu estava conversando essa semana, acho que com a Maíra de lá, eu falei assim, nossa, tem audiência pública quase todo mês. Isso é muito importante, porque é uma cobrança, né? Dá uma visibilidade. Então, ter sociedade civil trabalhando junto faz total diferença. A gestão é importante, principalmente por questões como você colocou, Eri. A sociedade civil não tem recursos, né? Então, ter, por exemplo, a garantia de um transporte, né? Do transporte até a um determinado evento, a uma determinada ação, é fundamental, né? Então, a gente sabe que, por exemplo, tem municípios, tem estados que não pode transportar ninguém que não seja funcionário, e por isso que é importante esse movimento, inclusive da gestão, né, das coordenações, de publicar, então, de ser um comitê oficial, né, porque aí tem uma publicação, existe oficialmente esse espaço, os membros estão ali registrados, seja em publicação, ou seja dentro ali das normas, né, porque os comitês têm regimento interno, tem toda, né, essa formalidade, mesmo ele não sendo uma publicação, uma portaria, um decreto da Secretaria de Estado, ele tem que ter essas normas, né? Então, é importante esse aporte, esse apoio da gestão, mas a sociedade civil é fundamental nesse trabalho, né? Então, a gente vê que, por exemplo, no Rio, a composição do comitê deles tem muito mais sociedade civil do que gestão, né? Então, esse eu vejo como um diferencial, né? Enquanto rede brasileira, a gente tem feito começou agora, né, a fazer esse monitoramento, então acho que é importante para a gente, então, a gente está conseguindo perceber algumas questões como essa, por exemplo, onde tem mais sociedade civil, a gente consegue mais avanços em relação a essa questão de legislação, de conseguir alguns benefícios, né? Do que a maioria dos comitês tem mais gestão, membros de gestão, do que sociedade civil. Então, acho que esse é um ponto. O outro ponto que você já falou, Eri, é essa cobertura, né? A gente também começou a monitorar esse ano, enquanto rede brasileira, a abrangência, de fato, do comitê estadual, porque os comitês, eles começaram, né, como eu comentei lá, por um projeto, então era só a capital, porque eram municípios, na verdade, esse projeto era para municípios que tinham alta carga da doença. E aí a gente sabe que capital e a região metropolitana tende a ter a maior carga. Então, os comitês começaram como comitês metropolitanos, né? E aí, em 2012, então, quando foi criada a rede brasileira, que eles passam a ser estadual. Então, eles começaram a ampliar a sua abrangência para os outros municípios a partir dessa fase, dessa nova fase. Então, teve comitês que avançaram bastante, né? Tem comitês estaduais que avançaram um pouco menos, e agora a gente está tentando fazer um monitoramento, não enquanto estado como um todo, porque, por exemplo, São Paulo, 645 municípios.
se a gente for olhar proporcionalmente, é uma coisa que, assim, vai demorar muito tempo, né? E aí a gente tem estados que tem pouquinhos municípios, tem estado que a gente tem comitê que tem 144 municípios, por exemplo. Então, o que a gente está vendo? Dentro dos municípios prioritários, então, quantos municípios o estado tem que responde a 50%, por exemplo, da carga de tuberculose? O comitê está inserido nesses municípios, é um pouco esse movimento, a gente acha que isso já vai fortalecer mais a atuação. Então, esse ano a gente começou a fazer isso, né? Uma outra coisa que a gente começou em 2021 é publicar todas essas informações, né? Assim como as ações. Então, porque a gente tem essa troca entre nós, né? Então, do que um comitê faz, aí dá para seguir de exemplo. Então, por exemplo, a gente já sabe como o Fórum do Rio trabalhou nessa ação de advocacy, então, mas a gente quer expandir isso, inclusive, para onde não tem o comitê, né? Então, e tudo isso, gente, reforçando, tem lá no site da Rede Brasileira, tá? Inclusive, documentos pactuados, nacional, internacionalmente, tem informações simples, aproveitando, todos os cursos tem lá, tem livros, tudo que é de mais atual tem no site. Então, vocês querem uma informação sobre tuberculose, pode entrar lá no site, tá? Vamos utilizar o site. O site é uma ferramenta, né, Patrícia? Inclusive, a Ana Angélica Portela, que faz parte aqui do Programa Estadual de São Paulo, pergunta aqui como é a sociedade civil que está mais distante do tema pode se engajar com a tuberculose, coisa e tal. Acho que um pouco você já respondeu, né? Usando essas ferramentas que a gente tem aí, os cursos, né? As cartilhas, enfim, e essa articulação que a gente faz entre comitês e comitês municipais e regiões, né? São Paulo, por exemplo, é dividido entre né, região de vigilância epidemiológica, enfim, tem várias divisões, subdivisões, que o estado é muito grande, né? Tem, sei lá, enfim, 300 e poucos municípios, né? Quantos municípios São Paulo 645. tem? 645. Então, é muita coisa, 600 né? Alguma coisa assim, nesse tom, né? Então, é muita coisa, né? Mas é um pouco isso, inclusive, que a gente vem fazendo dentro do próprio comitê. Não é uma coisa fácil, né? Olha, faz isso que dá certo. Não é, a gente não tem receita de bolo, infelizmente, né? A gente tem que se articular. Não decreta, não tem. Os comitês, por exemplo, o Comitê de São Paulo, como grande parte do comitê já tem 15 anos, né? Mais, enfim. E a gente ainda está articulando, conquistando espaços, conquistando e sensibilizando a sociedade civil que não participava de comitê e agora participa. Enfim, articulação que vai. Estratégias de articulação que vão se construindo com o tempo, né, Patrícia? Exatamente, acho que é isso mesmo, não tem receita de bolo, acho que é bem o que você falou. Não é um trabalho fácil, né? Porque acho que envolve essa política que não é a política partidária, né? Mas esse advocacy que a gente fala é de mobilizar as pessoas, de sensibilizar e de perceber, porque a gente não está acostumado a trabalhar com pessoas de outras áreas, com quem não é formado, né? Então, acho que dos dois lados tem essa dificuldade, né? Então, eu vou trabalhar com alguém da sociedade, da população, que não tem conhecimento, que não sabe nada da tuberculose, por exemplo. E do outro lado, a mesma coisa, tipo, mas eu vou lá e vou discutir com o secretário de saúde, com o coordenador da tuberculose, eu que não, né? Então, a gente precisa tirar essa armadura. E eu acho que o comitê é muito bacana por causa disso. No comitê, eu não sou membro eu não represento o Ministério da Saúde, os coordenadores estaduais não estão ali enquanto coordenadores em um nível hierárquico dos municipais, e a mesma coisa, sociedade civil. No comitê, todo mundo é igual, porque é isso, cada um tem um conhecimento diferente que soma, né? E é como a gente vai conseguir ali no território fazer essa diferença, porque quem está ali, está conversando com a sua vizinha e está falando uma linguagem que todo mundo entende, porque o que eu falo quase ninguém entende, porque eu uso o nome certo do remédio, eu vou tentar explicar o exame, e na maioria das vezes não é isso que as pessoas precisam saber,
né? Exatamente. O Américo, aqui do Instituto Vida Nova, que você conhece muito bem, ele está perguntando aqui, na verdade, ele faz uma sugestão, né? Ele acha que enfim, o segmento de sociedade civil da rede deve se organizar para criar estratégias dentro da rede para o próximo ano, enfim, né? Como é que vocês enxergam isso, né? Como é que você enxerga isso enquanto articuladora do comitê, essa articulação específica da sociedade civil, né? Enquanto rede, essa é uma das ações que está na nossa agenda, Veloso. A gente acha que tem que ter nos comitês e que isso tem que ser reproduzido também nos comitês estaduais, né? A ideia é fazer, então, que a sociedade civil tenha reuniões, tenham espaços de discussões dela, e assim como da gestão também, porque a gente costuma falar, ele sempre traz sociedade civil, né? Mas a gestão também não tem clareza disso, tem uma dificuldade grande de entender. Isso é verdade, exatamente. Então, é importante que tenham esses espaços. Acho que esse espaço coletivo que a gente já vem fazendo há anos, né? De juntar, a gente discute tudo junto, sociedade civil e gestão, decide junto, mas também precisa ter esse espaço separado para ter esse fortalecimento, né? De como a gente se fortalecer, porque é isso, os pares precisam estar trocando experiências específicas deles, né? Para além das ações de modo geral. Então, é isso. Como fortalecer a sociedade civil, né? A gente, enquanto... aí falando enquanto ministério, né? Então, a gente tem algumas estratégias. Então, por exemplo, o próprio financiamento de projetos, de pesquisa de sociedade civil, né? Então, não é eles sendo sujeitos, né? Mas eles propondo os projetos, as pesquisas. É uma maneira que a gente acredita que fortaleça essa participação da sociedade civil, garantindo vaga, representação em todos os espaços. Então, nos comitês técnicos, a gente, né, resgatou isso. Então, a gente tem representantes, por exemplo, no grupo de trabalho que está agora fazendo o briefing para a campanha da tuberculose 2024. Aliás, a Eri, né, foi representando a rede brasileira enquanto sociedade civil, se eu não me engano, né, Eri? Exato. A gestão foi lá do Paraná. Foi. Então, assim, enquanto ministério, né, a gente tenta fortalecer a participação da sociedade civil nesse sentido. Enquanto rede brasileira, né, e aí a gente já atua mais diretamente, né, onde tem esses comitês, nesses 17 estados, a ideia é um pouco essa, assim, nas visitas que a gente faz, em toda palestra, em todo espaço, a gente, nem se não é o tema, né, a gente tenta inserir esse tema da importância da sociedade civil, porque realmente a gente não é nem que a gente acredita, a gente sabe, né, a gente tem evidências que faz diferença, e aí por isso que a gente sempre faz menção ao Fórum do Rio, né, mas é muito importante que tenha esses espaços de discussão. Então, essa é uma ação para próximo ano, que a gente pretende estar fortalecendo, né? Tem cursos, inclusive, que a gente... vou até aproveitar agora, só aproveitando a audiência, tem um curso que a gente desenvolveu no Ministério para a sociedade civil organizada preparar projeto para concorrer aos editais de financiamento, né? Porque o financiamento é fundamental, né? Então, acho que também é um curso da AvaSUS, também nesse esquema que dá para fazer pelo celular. Então, acho que é bacana, aproveitando aqui, que também acaba estimulando a participação da sociedade civil de alguma forma, né? Beleza, muito bom. A gente já está chegando no final, né, da nossa discussão, né, Patrícia? Eu só queria aqui destacar a participação de mais gente aqui na nossa live, né? Além dos que eu já comentei anteriormente, tem o pessoal de Piracicaba, aqui no interior de São Paulo, participando aqui. Pessoal de Embu das Artes, né? Embu das Artes, né? Aqui em São Paulo, que é Grande São Paulo. Pessoal de Sertãozinho também participando. Pessoal de Sertãozinho bastante participante nas nossas reuniões de comitê, nas articulações. Enfim, a gente precisa fazer uma live, um podcast com eles, Eri. Isso é importantíssimo. E o pessoal de Fortaleza, lá no Ceará, também acompanhando a nossa conversa. Então, a gente tem bastante gente aí participando da nossa conversa. Fortaleza, maravilha.
Exatamente, exatamente. Vamos encerrando a conversa, Eri e Patrícia, o que vocês Só acham? para Já deu mais de terminar, 1 hora. Veloso, queria fazer um comentário, só um comentário rapidinho, que eu acho que era uma proposta até de você também, de fazer os pequenos spoilers. São desafios, né? Muitos desafios, principalmente para a sociedade civil. Também a gente teve conquista nesse ano de 2023, é importante falar, né, para a gente se sentir motivado ainda, que foi o GT SUS e SUAS do município de São Paulo. Né? Foram os 4 encontros, né, com a participação. E aí não foi só tuberculose, é importante dizer que foram as doenças, né, ali citada no Acordo de Cooperação Técnica 60 de 2022. Então, tuberculose, HIV/AIDS, a hepatites virais, Hansen. A gente conseguiu montar esse GT. É importante dizer o papel importante da doutora Raquel, do Programa Municipal de Controle da Tuberculose de São Paulo. Ela manteve, ela foi persistente. Na sexta-feira passada, nós conseguimos fechar o documento da Acordo de Cooperação Técnica SUS-SUAS do município de São Paulo, gente. Assim, foi 4 encontros, ou mais, né, Veloso? 4 ou 5 encontros árduos, bastante discussão. E aí eu acho que a gente consegue publicar ainda, talvez, quem sabe, no início do ano, né, para poder... Depende dos secretários assinarem, né? Agora a gente vai entrar no advocacy dos secretários assinarem o documento ainda em janeiro, né? Porque depois começa todas as questões de políticas, né, de eleições municipais, aí danou-se, eleições municipais. Então, eles têm que assinar agora em janeiro. Vamos trabalhar, tomara que a gente consiga fazer isso, porque e é uma vitória nossa. Mas a proposta Paulo, né? Foi uma vitória grande. E aí a proposta é que a gente vai executando enquanto aguarda. Lógico, é importante que tenha uma política de Estado, né? E não uma política de governo, por isso que a gente quer que isso seja assinado e publicado, mas essas ações, essas propostas vão ser desenvolvidas já no ano de 2024, né? Que é uma das questões, é a qualificação, né, dos vários trabalhadores, seja da saúde, da assistência social, nessa questão do enfrentamento, né, da eliminação da tuberculose como problema de saúde pública e principalmente trabalhar a questão do estigma e preconceito. É isso aí, gente. Olha só, tem várias perguntas aqui, mas acho que depois a gente pode encaminhar para a Patrícia, né? A Neuza está perguntando aqui, a Neuza, que é da Rede Paulista aqui de São Paulo, está perguntando, estamos vendo várias iniciativas acontecerem, são muito importantes, porém ainda estamos muito distantes de discussões locais. Eu acho que a gente já colocou um pouco isso, né, aqui, já apontou isso aqui, não tem receita, né, cada território é um território, a gente vai se articulando da forma que a gente consegue mais, né. O Carlos Basília lembrou uma coisa importantíssima aqui no nosso chat, que é a última resolução do Conselho Nacional de Saúde, que fala dos tratamentos sociais para tuberculose, HIV/AIDS, rancenias, hepatites virais e sífilis congênita. Né? Então, assim, a gente tem documentos importantíssimos, né? Resoluções, notas técnicas, operações, como é que é aquela, enfim... Resolução 709. Enfim, tem vários documentos importantíssimos que a gente se baseia para articular isso nos estados e nos municípios, né? Aqui em São Paulo, agora, o nosso grande desafio vai ser o estado de São Paulo, né? Como é que a gente vai articular isso no estado de São Paulo? O município a gente já está conseguindo, mas no estado de São Paulo a coisa está meio difícil, né? Mas isso já faz tempo, não é uma questão deste governo específico, mas já vem desde de governos anteriores, né? Mas é isso, Patrícia, e aí queria que, enfim, né, Eri, eu acho que a Patrícia já pode fazer as considerações finais e a gente termina aqui a nossa conversa de hoje, né? Sim. Vai lá, Patrícia. Foi ótimo, gente, só tenho que agradecer essa oportunidade incrível, né, para poder falar e divulgar, porque eu acho que é isso mesmo, acho que a gente precisa estar falando sempre para ir esclarecendo. Ainda tem essa visão de que a tuberculose é um problema da saúde, né? E até por isso que eu acho que tem muito essa resistência, essa dificuldade. Essa dificuldade não é só do estado de São Paulo, acho que isso
é importante a gente destacar, mas já avançaram muito. A gente também sabe que São Paulo, enfim, né, a cidade de São Paulo por si só é um estado, né? Em Exato. números, né, de pessoas. Então, acho que também vocês precisam reconhecer isso, comemorar essa conquista, e é um trabalho, né, contínuo, né? A gente tem apoios, como você falou, eu até coloquei aqui o link da resolução do Conselho Nacional de Saúde, que o Basília lembrou bem. Então, acho que a gente está à disposição, continua à disposição que precisar. Então, essas perguntas pode me encaminhar, que a gente vai apoiando. E obrigada mesmo. Parabéns pela discussão, por estar trazendo o tema. E obrigada pelo convite. Eri? A gente que quer agradecer, Patrícia, por ter aceito o convite, ter participado, ter oportunizado essa conversa, esse debate. Acho que foi muito importante. Eu acho que vai ter que ter os desdobramentos de todo esse de hoje, né? E eu quero agradecer muito a participação de todos. Quero os companheiros nossos de outros comitês do Fórum do Rio de Janeiro, porque o Rio de Janeiro tem outra denominação, é Fórum, né? Comitê do Rio Grande do Norte, todos os nossos companheiros, membros do Comitê de São Paulo. Agradecer bastante a participação de hoje e também já solicitando sugestões de temas para os outros lives, né? Próximos lives, podcast. É bom lembrar que serão mais 7 lives, né? E mais 7, porque com hoje é segundo, teremos um total de 9 lives, 9 podcasts. Então, sugiram, proponham, por favor, para a gente poder se organizar e chamar os nossos convidados. Muito obrigada. E dando, gente, os membros do Comitê São Paulo, a seguir, nós teremos a nossa reunião ordinária com outro link. É isso mesmo, não esqueça, Patrícia, saindo daqui a gente tem a nossa reunião ordinária. Obrigado, gente, obrigado, Patrícia, obrigado, Eri, obrigado a todas as pessoas que estão aqui nos ouvindo, né, que vão nos ouvir futuramente. Desculpa se a gente não conseguiu dar conta de todas as conversas e todas as perguntas, porque o tempo tem tempo e a gente precisa obedecer, né, infelizmente, mas a gente poderia ficar uma manhã inteira aqui numa conversa, mas a gente pode convidar a Patrícia para outras lives, inclusive para presencial, enfim, quando a gente retomar as nossas ações presenciais, lembrando que a gente ainda continua com as nossas reuniões virtuais, porque facilita a participação das pessoas, dos profissionais de saúde e da sociedade civil do interior de São Paulo, né? A gente tem um interior muito grande, às vezes 2, 3 horas até a capital, fica inviável a participação das pessoas numa reunião presencial, então a gente ainda está nas reuniões online, mas a gente pretende futuramente organizar alguma forma aí que dê para as pessoas fazer uma reunião híbrida, né, tanto presencial como online, para garantir a participação das pessoas. Mas é isso, gente, lembrando que esse é um projeto aqui do Comitê Estadual de Controle Social da Tuberculose, né? O projeto Comunicação, Saúde, Tuberculose e Coinfecção TB-HIV, que tem o apoio do Ministério da Saúde por meio do Departamento de AIDS, HIV/AIDS, Tuberculose, Hepatites Virais e Hanseníase do Ministério da Saúde, né? A gente vai ter uma live por mês até o mês de julho de 2024, um podcast e 3 edições de um boletim, destacando aí boas experiências pela Prefeitura de São Paulo, articulações, entrevistas com pessoas legais aí, para a gente visibilizar a importância da eliminação da tuberculose enquanto problema de saúde pública no estado de São Paulo, no Brasil e no mundo. É isso aí, gente. Acompanha pelas nossas redes sociais, @Comitê Paulista TB, né? Aí o nosso canal do YouTube. A gente ainda está usando o canal aqui da Rede Paulista de Controle Social da Tuberculose, mas na próxima live a gente vai usar o nosso canal do YouTube, do Comitê, e também está lá na página do Facebook do Comitê e também do Instagram. A gente agora tem o Instagram do Comitê Paulista, né? Comitê Paulista TB. Procurem a gente lá, dá o likezinho, se inscrevam no nosso canal para a gente fazer mais sucesso, tá bom? Obrigado, Eri, obrigado, Patrícia, e até uma próxima, gente. Beijos, tchau. Até, obrigada.